Hoje gostaria de falar um sonho que eu tive. São várias coisas que eu sonhei. Vou tentar lembrar de algumas. Eu sonhei que eu estava num local e eu percebi que, devido à questão da água, o desenchente, as águas estavam contaminadas devido à questão da enchente. Muitas pessoas saíam vestidas assim de saco. E eu estava assim, como fosse uma açougueira, estava de bota, estava com um negócio assim de respiração, porque algumas pessoas não estavam assim com máscaras, né? Algumas não estavam de máscara, mas a questão é a seguinte, que poderia dar um vírus assim, pelo ar e também contaminar as pernas, como fosse uma lepra, né? Como fosse uma lepra, assim. Poderia atingir as pernas, poderia alguém pegar pelo ar também, contaminação. Então algumas pessoas estavam com máscara e também assim tinha pessoas que colocou assim saco de plástico assim nos pés para andar de moto, né, para não esparramar assim na água, né, não contaminar, a contaminação não ter assim, estava andando, muitas pessoas estavam andando assim com um saquinho plástico nas pernas, e algumas pessoas também estavam de máscara. Eu estava assim de máscara, e também estava assim, como fosse uma açougueira assim, estava no local público. E eu não tinha vergonha de andar daquele jeito, né? Então algumas pessoas também não tinham vergonha de andar assim, dessa forma, né? Porque elas estavam assim, se prevenindo, ao passo que outras não estavam prevenindo. Então, aí eu lembro que eu estava subindo, né, no elevador, e algumas pessoas também estavam subindo nesse elevador, mas aí tinha morrido uma pessoa nesse lugar. E aí algumas pessoas estavam sendo suspeitas. E ali então, quando estava esse alvoroço aí de pessoas, então eu esperei uma mulher, né? Estava perguntando para uma mulher, estavam investigando essa mulher, querendo saber do horário, que ela estava lá, se ela viu alguma coisa, que estava investigando. Aí subiu o investigador e ela. E aí eu deixei passar duas partes do elevador. E aí eu subi. Só que os elevadores, eles eram diferentes. Eram elevadores que você, por exemplo, era como fosse do futuro. Então, era transparente, assim, como se fosse tudo transparente, esses elevadores, e você ficava meio suspenso. E ali eu lembro que eu subi nesse elevador como fosse uma escada rolante, sei lá. Eu sei que eu subi, eu meio desequilibrei e encostei nesse investigador, né, quase caindo. Encostei nele e falei assim, é porque eu tô meio desequilibrada, assim. Aí eu encostei, esbarrei assim um pouquinho nele, apoiei nele, né. Aí ele me firmou assim, me segurou assim, então eu apoiei nele, nesse investigador, para não cair. Então, o elevador assim era do futuro. Só que a gente ficava meio suspenso, assim, não tinha muita proteção. Não é como elevador assim desse século que a gente entra, fica numa caixinha seguro, né? E vai assim, não era dessa forma. Era totalmente sem proteção. Só subia algo assim, como fosse só tinha a parte de baixo, assim, não tinha as partes lateral. Não tinha essas partes da lateral. Então é como fosse tipo uma escada rolante, assim. Você ia para cima, assim, mas era bem grande, assim, meio circular, né? A parte de baixo era meio circular. É isso que eu lembro. Depois que eu tive esse sonho, eu tive um outro sonho. Nesse outro sonho, eu vi duas pessoas conversando. Dois homens conversando. E eles
não eram homens, como fossem deuses. E esses dois deuses estavam disputando. Existia uma briga, uma rivalidade entre os dois, de muitos anos. Só que um deles falou assim, olha, se eu agitar as águas, né? Eu vou agitar as águas. Aí o outro falou assim, aí eu vou cobrir a tua água. A minha água vai cobrir a tua água. Então, aí assim, fala assim, como fosse a agitação das águas, né? Agitar as águas. Só que no lado de ira, né? Então um deles fala assim, pois é, se você levantar as águas, a minha água vai cobrir a sua. Então, e quem vai ganhar? Porque quem vai ganhar não vai ser eu nem você. Vai ser a natureza vai ganhar. Porque ela vai limpar tudo. Então vai cobrir, minha água vai cobrir a sua água. E quem vai perder? Aí eu vi assim um grande tsunami. Nossa, eram muitos metros de altura. E falou assim, o que vai adiantar? Do que vai adiantar? Quantos milhões de pessoas vão morrer devido à nossa briga? Quantos milhões de pessoas irão morrer? Quem vai ser vencedor? Quem vai ser vencedor? O que compensa? Eu vi eles dois conversando que não adiantava, a rivalidade deles iria custar muitas almas. Essa disputa deles que eles estavam tendo, quem iria perder não ia ser um nem outro, mas que milhões de almas iriam morrer. E eu vi um grande tsunami. Calma que tô gravando aqui, ó. Você não veio aqui não. Vi milhões de pessoas morrendo ali, na região ali do Rio de Janeiro. Eu vi bem forte, muitos metros assim de altura ali, aquelas ondas. Eram muitos metros, eu não sei calcular, questão de metro, mas eram gigantescas. Iria acontecer, mas não tinha acontecido. Era uma coisa que ele falou que se eles continuassem, aquilo ali poderia acontecer. Então esse que era maior do que o primeiro, que era maior do que o segundo, falou. Glória a Deus. Você não falou que ia pra lá? O fio tá em cima de mim. Pelo amor de Deus. Então me dá aqui que esse deve ser meu. Então algumas pessoas estavam com máscara e também assim tinha pessoas que colocou assim saco de plástico assim nos pés para andar de moto, né, para não esparramar assim na água, né, não contaminar, a contaminação não ter assim, muitas pessoas estavam andando assim com um saquinho plástico nas pernas, e algumas pessoas também estavam de máscara. Eu estava assim de máscara. E também estava assim, como fosse uma açougueira assim. Estava num local público e eu não tinha vergonha de andar daquele jeito. Né? Então algumas pessoas também não tinham vergonha de andar assim, dessa forma, né? Porque elas estavam assim, se prevenindo, ao passo que outras não estavam prevenindo. Então, aí eu lembro que eu estava subindo, né, no elevador, e algumas pessoas também estavam subindo nesse elevador, mas aí tinha morrido uma pessoa nesse lugar. E aí algumas pessoas estavam sendo suspeitas. E ali então, quando estava esse alvoroço aí de pessoas, então aí assim, fala assim, como fosse a agitação das águas, né? Agitar as águas. Só que no lado de ira, né?
Então um deles falou assim, pois é, se você levantar as águas, a minha água, a minha água vai cobrir a sua. Então, e quem vai ganhar? Porque quem vai ganhar não vai ser eu nem você. Vai ser a natureza vai ganhar. Porque ela, ela vai limpar tudo. Então vai cobrir, minha água vai cobrir a sua água. E quem vai perder? Aí eu vi assim um grande tsunami. Nossa, era muitos metros de altura. E falou assim, que vai adiantar? Do que vai adiantar? Quantos milhões de pessoas vão morrer devido à nossa briga? Quantos milhões de pessoas irão morrer? Quem vai ser vencedor? Quem vai ser vencedor? O que compensa? Eu vi ele caixinha seguro, né? E vai assim, não era dessa forma. Era totalmente sem proteção. Só subia algo assim, como fosse só tinha a parte de baixo, assim, não tinha as partes lateral. Não tinha essas partes da lateral. Então é como fosse tipo uma escada rolante, assim. Você ia para cima, assim, mas era bem grande, assim, meio circular, né? A parte de baixo era meio circular. É isso que eu lembro. Depois que eu tive esse sonho, eu tive um outro sonho. Nesse outro sonho, eu vi duas pessoas conversando. Dois homens conversando. E eles não eram homens, como fossem deuses. E esses dois deuses estavam disputando. Existia uma briga, uma rivalidade entre os dois, de muitos anos. Só que um deles falou assim, olha, se eu agitar as águas, né? Eu vou agitar as águas, aí o outro falou assim, aí eu vou cobrir a tua água. A minha água vai cobrir a tua água. Gostaria de falar um sonho que eu tive. São várias coisas que eu sonhei. Vou tentar lembrar de algumas. Eu sonhei que eu estava num local e eu percebi que, devido à questão da água, o desenchente, as águas estavam contaminadas devido à questão da enchente. Muitas pessoas saíam vestidas assim de saco. E eu estava assim, como fosse uma açougueira, estava de bota, estava com um negócio assim de respiração. Porque algumas pessoas não estavam assim com máscaras, né? Algumas não estavam de máscara, mas a questão é a seguinte, que poderia dar um vírus assim pelo ar e também contaminar as pernas, como fosse uma lepra, né? Como fosse uma lepra, assim, poderia atingir as pernas, poderia alguém pegar pelo ar também, contaminar. Contaminação, esperei uma mulher, né? Estava perguntando para uma mulher, estavam investigando essa mulher, querendo saber do horário, que ela estava lá, se ela viu alguma coisa, que estava investigando. Aí subiu o investigador e ela. E aí eu deixei passar duas partes do elevador e aí eu subi. Só que os elevadores, eles eram diferentes. Eram elevadores que você, por exemplo, era como fosse do futuro. Então, era transparente, assim, como se fosse tudo transparente, esses elevadores, e você ficava meio suspenso. E ali eu lembro que eu subi nesse elevador como fosse uma escada rolante, sei lá. Eu sei que eu subi, eu meio desequilibrei e encostei nesse investigador, né, quase caindo. Encostei nele e falei assim, é porque eu tô
meio desequilibrada, assim. Aí eu encostei, esbarrei assim um pouquinho nele, apoiei nele, né? Aí ele me firmou assim, me segurou assim, então eu apoiei nele, esse investigador, para não cair. Então, o elevador assim era do futuro. Só que a gente ficava meio suspenso, assim, não tinha muita proteção. Não é como elevador assim desse século que a gente entra, fica numa